No Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Segundo o ensino do Novo Testamento, a direção final em assuntos eclesiásticos na Igreja não advém do dom de profecia. As Escrituras ensinam que as mensagens proféticas na Igreja estão sujeitas a julgamento. Deve a Igreja local acatar somente a palavra final de um profeta a fim de saber a vontade de Deus? O Antigo Testamento apresenta diferentes casos de direção espiritual. Jacó e José, e até Faraó, foram dirigidos por visões e sonhos. Abraão e Moisés receberam direção diretamente de Deus, Gênesis 18 e 17, Êxodo 33 e 11. E posteriormente Deus chamou profetas que se tornaram seus porta-vozes para Israel por meio de mensagens, visões e comunhão íntima com Deus. Em Números 12, do 6 ao 8, vemos 3 meios que Deus utilizou para falar aos homens. E disse: Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. O dom de profecia e o ofício ou ministério profético continuam nos tempos do Novo Testamento, contudo com certas diferenças. Por exemplo, desde o dia do Pentecoste, o Espírito Santo fala diretamente a cada crente, e fala mesmo. Embora não desfrutemos de posição tão elevada como Moisés, podemos todos receber direção diretamente do Espírito Santo. Entretanto, segundo o Novo Testamento, a Igreja não deve ser dirigida exclusivamente pelo dom de profecia. As Escrituras nos ensinam que as mensagens proferidas pelo dom de profecia estão sujeitas ao julgamento da Igreja, 1 Coríntios 14, 29. As profecias, mediante os apóstolos do Novo Testamento, tinham mais autoridade do que a dos cristãos comuns das igrejas locais. O que os apóstolos escreveram são as próprias palavras de Deus. São escrituras vivas e poderosas. Elas contêm a própria autoridade de Deus. Nada que falamos hoje na igreja compara-se às escrituras, pois estas são inerrantes e perfeitas, puras e poderosas. Jamais devemos classificar qualquer ensino nosso como algo idêntico à Bíblia. As Escrituras têm absoluta prioridade em nossa vida e conduta. Um estudo dos capítulos 12 e 14 de 1 Coríntios revela que o julgamento das profecias não deve ser feito unicamente pelos profetas, mas também por todos os verdadeiros crentes presentes na igreja. Tal julgamento não se refere à pessoa do profeta, se é falso ou verdadeiro, ou para determinar se estão sob o controle de demônios ou sob a influência do Espírito Santo, mas sim se a mensagem que entregam é correta ou não, segundo as Escrituras. Reconhecer que um erro humano pode ocorrer durante uma profecia comum e que se pode evitar de falar certas tolices. É a profecia em si que é julgada, e não o profeta. O Novo Testamento ensina que as Escrituras vieram dos apóstolos, e não os profetas da igreja local. Paulo disse em 1 Coríntios 14, do 36 ao 38, assim: Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar. O ensino de 1 Coríntios indica que o profeta pode errar ao falar, mas nem por isso deve ser classificado como falso profeta.
As tolices devem ser evitadas. O apóstolo João diz em 1 de João 4, 1 e 3, assim: Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Os falsos profetas são desmascarados pelo dom de discernir os espíritos. O espírito que diz que Jesus é anátema é espírito falso, mas o espírito que diz Jesus é Senhor, assim o faz pelo Espírito Santo. A escolha de líderes na igreja. O governo na igreja, no tempo apostólico, não era determinado pela fala dos homens que lideravam a obra. Os 7 escolhidos em Atos 6 foram eleitos em reunião da igreja. A crise entre os cristãos judaicos e gentílicos, mencionada em Atos 15, foi resolvida não através de uma mensagem profética, mas sim por tratamento do assunto em reunião pública, estudo das Escrituras e oração. O dom de profecia não foi ali usado na interpretação das Escrituras. A profecia não julga as Escrituras. A profecia é julgada pelas Escrituras. As igrejas locais do Novo Testamento eram governadas por bispos e diáconos. Não há qualquer evidência que os profetas da igreja funcionaram como seus dirigentes. O governo da igreja não deve basear-se em decisões dos profetas. A liderança espiritual da igreja não deve ser substituída arbitrariamente por apóstolos e profetas. As prerrogativas pastorais na igreja local, no Novo Testamento, foram sempre respeitadas e devem ser respeitadas hoje. Erros que podem acompanhar a profecia. Temos poucos casos de predição profética no Novo Testamento. Há o caso do profeta Ágabo, que profetizou que Paulo seria preso ao chegar em Jerusalém, Atos 21, do 10 ao 14. Paulo sabia que isso ia acontecer porque em todo lugar os irmãos lhe disseram a mesma coisa. Assim mesmo, ele continuou sua viagem constrangido pelo Espírito Santo. Ágabo também predisse uma seca mundial em Atos 11, do 27 ao 30. Várias pessoas e grupos têm caído em erro ao afirmar que a palavra profética falada tem autoridade superior às Escrituras. É bom lembrar a palavra de Paulo em 1 de Tessalonicenses 5, do 19 ao 21, que diz: Não extingais o Espírito, não desprezei as profecias, examinai tudo, retende o bem. A Bíblia nos aconselha a não acrescentar nada às Escrituras. Mensagens orais de conteúdo diretivo extra são suspeitas. A Bíblia também fala de falsos profetas que, nos últimos tempos, demonstrarão grandes sinais e maravilhas que enganarão a muitos. Mateus 24, 11 e 24. Estes tais, quando examinados à luz da divina verdade, serão desmascarados como lobos devoradores, vestidos como ovelhas. Mateus 7, 15. Quem estuda a história da igreja observa que em todo grupo religioso que tentou restabelecer a autoridade apostólica à igreja, no sentido de governo, tal grupo tornou-se arbitrário e legalista. O ministério do profeta visa confirmar, confortar, encorajar, edificar e exortar. 1 Coríntios 14, 3 e 4. Apóstolos e profetas são dons ministeriais que Deus concede à igreja. Seu ministério é ungido pelo Espírito Santo e reconhecido pelos membros da igreja local. Sua escolha não decorre de meios humanos. Reconhecem que são simples servos de Deus e nunca buscam mais autoridades do que Deus lhes dá. Servem a Deus e à igreja com muita humildade, sempre evitando qualquer fanatismo e orgulho carnal. Reverendo Raymond Carson, traduzido por Laurence Onson e publicado no jornal Mensageiro da Paz em dezembro de 1990.
Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.